Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EcoCast. Aqui a gente fala de sustentabilidade com profundidade e leveza. O nosso tema de hoje é arquitetura e sustentabilidade, o outro lado das construções. Eu sou o professor Renan. E eu sou a professora Beatriz. E hoje a gente tem o nosso convidado, professor Renan, que está aqui com a gente. Ele é arquiteto de graduação, né? A graduação dele é em arquitetura, o mestrado dele é em engenharia civil. E hoje a gente vai tratar esse tema que ele traz para a sala de aula aqui no Unibrasil. Ele é professor da casa, então a gente vai conversar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. A gente queria começar conversando sobre o fato de que muitas vezes a engenharia civil é associada a um progresso, a uma inovação muito grande, mas a gente sabe que tem muita geração de resíduo, muito problema, muita coisa que acontece por trás. E muitas vezes isso ainda fica invisível aos olhos da sociedade, né? Como que você enxerga isso e quais são as áreas que mais geram impacto dentro de uma construção, por exemplo? Muito bem, muito bem. Obrigado, Renan. Obrigado, Beatriz, né? Ao nosso público de hoje. Vamos encarar da seguinte forma. A construção civil ela é uma indústria gigantesca no Brasil e no mundo, né? Então, ela, por princípio, geraria impactos. E por produzir tanto novas edificações, espaço urbano, que é um elemento que normalmente não associa muito diretamente à construção civil, mas a produção da cidade também produz impactos. Uhum. A gente tenta olhar para as coisas, e eu sempre faço uma associação muito forte com, por exemplo, quando a gente compra um carro. Quando a gente compra um carro, a gente pensa, não, eu quero que esse carro... E quando a gente tenta colocar marcadores de sustentabilidade nesse carro, ou ele vai ser um carro elétrico, ou ele vai, por exemplo, ter um consumo, uma emissão baixa. Então, a gente sempre está pensando na eficiência do veículo. Quando a gente vai falar da construção civil, isso é presente. Então, a gente consegue olhar para isso e pensar na eficiência das construções, alguma coisa nesse sentido. Só que, ao limitar somente esse elemento da eficiência, do rendimento da construção civil, a gente acaba ocultando impactos que ou vêm antes do momento em que a gente tem a nossa construção, ou vêm depois. Muitos autores vão trazer aí um conceito chamado análise de ciclo de vida, ou seja, aquilo que vai tentar interpretar todas as mercadorias, desde a sua fabricação até o seu descarte. E de dentro dessa lógica, a construção civil também entra. E uma preocupação que a gente tem aprofundado hoje é a preocupação daquilo que se gasta e se polui para construir. A eficiência da edificação é algo que já está colocado, é um tema que a gente vai abordar, inclusive hoje mais na nossa conversa, mas é algo que já está estabelecido. No entanto, ao falar do que se gasta, do que se produz para construir, é algo que realmente está sendo negligenciado há um longo tempo dentro da indústria e é algo que tem vindo à tona. Então, se eu pudesse destacar um ponto para a gente repensar a sustentabilidade nas construções, seria isso. O quanto que eu estou poluindo para chegar em determinada construção. E não só a construção em si. Entendi. Bacana. E pensando dessa forma, professor, você falou sobre o ACV, né? E é o pré e o pós-obra. E a gente não vem pensando muito no pré. A gente pensa muito no pós porque o pós é visual. A gente consegue ver esse resíduo que sobra da obra, que acaba acontecendo, gerando para acontecer essa obra. E hoje, o que você pode falar sobre esse descarte desse material pós-obra? Para onde que ele vai? O quanto isso afeta não só o ao redor desta obra, mas sim uma cidade periférica, uma comunidade que recebe esse resíduo pós-obra? É até legal você trazer isso, Renan, porque talvez o impacto mais evidente da construção civil seja a poluição direta por resíduo. Sim. Né? Um professor meu costumava tirar sarro de que se você está fazendo um bolo e você produz uma quantidade de resíduo a ponto de, em 3 bolos, se conseguir fazer um bolo novo, tem um problema no que você está fazendo. A construção civil tem essa característica de uma quantidade grande de resíduo durante o processo da construção e durante, de novo, o ciclo de vida da edificação, a gente vai ter uma produção de uma série de resíduos na etapa de operação. Vários de nós fazemos reformas nas nossas casas, né? Quero adaptar, que preciso melhorar, preciso adequar ao meu momento da minha vida, um novo quarto, muitas vezes adaptar o banheiro para acessibilidade, que é uma grande questão hoje na contemporaneidade. Mas o descarte final é um problema muito grande.
porque é um volume grande de material para ser descartado. Então, você muito bem disse, existem planos de gestão de resíduos. Normalmente, eles estão limitados à etapa de execução da obra, né? Nunca há uma etapa final. E aí, isso traz algumas contradições para a gente, que, por exemplo, o material que não tem um descarte adequado, planejado, é o gesso. Então, o gesso é um material que a gente incorpora muito na construção. Então, aquilo que comumente se chama de drywall nada mais é do que um material que tem essa relação direta com essa massa calcária de gesso. Gesso não tem descarte. Só que o gesso é vendido enquanto sustentável porque ele agiliza muito a obra. Então, essas paredes leves de drywall, então a obra se torna mais rápida. Quando a gente não pensa no descarte, a gente não está relacionando com isso. E como não tem descarte adequado, isto vai parar normalmente em depósitos ou irregulares ou ilegais. Além disso tudo, a gente tem ainda um grande problema das ações de tentativa de reciclagem, uma vez que normalmente o drywall é associado à execução com metais. Então, a população que trabalha com recicláveis retira todo esse material, vai retirar o metal de dentro do contexto de uma obra e vai levar junto consigo o gesso e o que ela faz com isso. Então, dentro de um contexto principalmente metropolitano, vamos colocar aqui na nossa região sul, tanto Curitiba quanto Porto Alegre, a gente tem uma grande poluição dos municípios periféricos que vão receber esses resíduos e não vão ter condições de tratar. Curitiba é uma referência em termos de tratamento de resíduos, porém a região metropolitana de Curitiba não é. E a construção civil contribui muito com isso, uma vez que esses materiais que não têm tratamento não vão ser levados para as unidades de tratamento porque não tem como utilizar. Então, esse é um problema do pós, de quando a gente termina com uma obra e que a gente não vai pensar porque, lógico, vai levar 50 anos, 75 anos, 100 anos, e como é um problema muito para o futuro, quem quer pensar nisso agora, né? Já não vou estar aqui, né? Exatamente. Famosa frase. É esse de deixar para as próximas gerações e porque eu não vou ter que arcar com o problema, são outros que vão, né? Exatamente. Isso é muito, muito sério. A gente tem que ter esse senso de... A gente até falava no nosso podcast anterior dessa sensação de saber minha posição no mundo e a posição do outro e como que a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor. E isso está muito ligado à discussão de arquitetura, construção civil. E aí eu já consigo puxar uma outra coisa que a gente queria conversar, indo mais para o lado da arquitetura. E talvez, se eu estiver errada, que seja mais para esse lado, você me corrige, mas da parte de conforto, né? Muitas construções hoje estão prezando por isso, um conforto térmico, conforto acústico, focando muito nisso. Mas aí a gente entra numa questão que a gente pode puxar para um social, político, enfim, no sentido de, para quem que é esse conforto? Esse conforto está sendo gerado em construções residenciais, comerciais, ótimo, bacana, mas todos esses resíduos, a forma como isso é construído, o impacto que isso tem, isso pode gerar de alguma maneira uma desigualdade urbana. Como que você enxerga isso enquanto profissional da área? É muito legal trazer isso. Conforto é uma das disciplinas que eu dou dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo. Normalmente é um conteúdo que eu trago no curso de Engenharia Civil. É legal pensar conforto para quem, porque conforto... via de regra, vai ser tratado pelos profissionais como um elemento técnico, fisiológico, objetivo. Tá. Aí, conforto é tanto. Sempre faço uma pesquisa com os meus alunos do tipo, qual temperatura que vocês acham confortável? E vai variar. Então, conforto tem um aspecto cultural, social, que está relacionado com isso, e, acima de tudo, econômico. Então, conforto não é um dado objetivo, por mais que a gente tenha parâmetros claros para tratar com isso. O que é silêncio, o que é desconforto térmico, tal qual temos vivido em Curitiba nos últimos meses, né? Então, dito isso tudo, um dado que me preocupa bastante quando a gente coloca essa discussão e tenta relacionar o meu conforto individual com as relações sociais e urbanas, é a relação de que muitos ar-condicionados, a gente tem melhorado a eficiência dos nossos ar-condicionados, mas no Brasil, inclusive aqui em Curitiba, predomina ele enquanto estratégia de conforto térmico. Então, a gente precisa melhorar a condição de conforto térmico de um determinado ambiente e vai partir para o ar-condicionado. Dadas determinadas condições atmosféricas, dadas condições de umidade, clima, etc., estão tentando dar uma generalizada. Um dado que me assusta é que, para reduzir a temperatura ambiente de uma sala, de um ambiente comum, para reduzir 1 grau, eu tenho que aumentar 1,5 graus do ambiente externo. E aí,
a gente começa a pensar que o meu conforto está começando a gerar um impacto maior do que minha própria ação de conforto. E isso, se a gente extrapolar isso de novo, é a principal estratégia que a gente tem para o conforto térmico. Hoje, né? Isso. Uhum. Não é a única, sequer deveria ser tratada enquanto única, mas a gente não pensa, a gente faz uma casinha que é uma caixinha de vidro, bota um monte de ar-condicionado lá dentro e sabe-se Deus o que vai acontecer pro lado de fora. Uhum. Então, essa visão um pouco mais sistêmica, muito mais entrelaçada da minha necessidade individual, do meu conforto individual, e das medidas que eu estou tomando para conseguir lidar com isso, deveria passar por um filtro de como que isso se relaciona com as coisas que estão em volta. Acho que, para fechar, uma região muito emblemática de São Paulo, em Barueri, é o Alphaville. Que nós temos aqui esse condomínio fechado aqui, mas em São Paulo, em Barueri, são vários Alphavilles. Existe uma análise de ilhas térmicas colocadas lá, e alguns autores vão inclusive relacionar isso. Essas ilhas térmicas estão diretamente relacionadas com o sistema de condicionamento de ar dessas casas de altíssimo padrão. Que daí não é pouco ar-condicionado, é um ar-condicionado por ambiente. Cada cômodo, no banheiro. Central. Exato. Sim. E isso gera um impacto social Gera gigantesco, impacto, né? com certeza. E a gente vê muito esses impactos, né? Que a gente fala tanto dos resíduos, quanto de diminuir 1 grau fora, eu aumento 1,5 graus. Eu aumento 1,5 graus para fora, né? Vai muito no que a gente comenta de você entender o teu efeito para a sociedade. Né? E muito se fala hoje de efeito colateral. Isso é efeito colateral. Isso aí não tem o que a gente fazer. Como o professor já explicou que existe o que fazer. O que você acha, professor, uma opinião sua agora, sobre o papel do profissional agora da engenharia civil e da arquitetura para diminuição ou até a cessar nas mudanças que podem ser feitas na construção civil desses impactos, vamos dizer assim, não só ambientais como sociais também. Qual que é o papel do arquiteto e do engenheiro civil para a diminuição dessa desigualdade que a gente tem aí? É interessante trazer também isso à tona. Eu tive uma longa experiência de mercado que se relacionava exatamente com isso. Então, existe dentro da legislação brasileira normas que definem estudos de impacto de vizinhança. Então, isso grandes municípios exigem, então toda obra precisa ter um estudo desse, e ela vai tentar elaborar sobre quais vão ser as mudanças que um determinado empreendimento vai ter dentro de um determinado contexto. Apesar da existência disto, eu trabalhei muito para a indústria da construção civil e são interesses contraditórios. Então, para uma empresa, não interessa expressar todos os impactos que vai ter ali dentro, porque dentro da lógica da empresa, a questão é você fazer uma manutenção da margem de lucro para o conjunto de investidores e mesmo para a saúde financeira da própria empresa. Então, não há nenhum julgamento moral. Dentro dos interesses da lógica da empresa, isso vai estar colocado. Enquanto profissional individual, a minha ação era de tentar mostrar tudo que fosse possível. E aí existem vários setores. O poder público vai querer e vai tentar mostrar determinados impactos, muitas vezes vai tentar encontrar impactos que seriam próprios da dinâmica da produção do espaço urbano, enfim. Mas, enquanto profissionais, tanto do campo da arquitetura quanto do campo da engenharia, nosso papel é, sim, de uma ação consciente, de tentar mostrar para os nossos clientes como que isso pode ser desenvolvido, e acredito que essa consciência vem a partir de uma determinada prática. Então, essa prática ela vem no sentido de uma determinada denúncia. Então, eu trago, por exemplo, que foi o setor da construção civil, foram os profissionais da construção civil que aboliram o uso das antigas telhas de fibrocimento com amianto. Então, foi algo que foi trazido mas foi uma ação coordenada enquanto indústria. Individualmente, não adianta só eu não colocar isso na minha obra, que isso não vai trazer tanto efeito. Mas enquanto indústria, enquanto ação consciente de determinado grupo, é possível sim ter determinadas transformações e evidenciar esses impactos, mostrar. Então, um trabalho que eu tive muito grande foi de conscientizar as próprias construtoras, que eu trabalhei da importância do documento que eu estava produzindo, que não era só burocrático. Então, de sentar, mostrar, tentar correlacionar e
fazer uma negociação dentro do possível da minha ação de trabalho ali. Sim, Do tipo, vocês precisam entender que vocês estão propondo uma coisa e isso vai trazer impactos para o lençol freático, que não é só quando tem nascente que esse impacto existe. Isso vai trazer um impacto, por exemplo, da circulação de veículos. Então, tem um papel importante da minha ação individual, mas o que eu destacaria é essa ação coletiva enquanto grupo de profissionais conscientes e carregados de elementos técnicos para argumentar sobre isso, e que acaba caindo num campo um pouco mais efetivamente político, né? É uma ação política de determinados grupos. A gente sente muita falta, né, desse engajamento político da área da nossa área. Eu também sou engenheiro, então da nossa área da engenharia. A gente ainda não conseguiu galgar ali, não conseguiu entrar e demonstrar o quanto é importante se trabalhar com sustentabilidade. E eu acho que legal essa condição do amianto, porque é um exemplo claro de como, quando há engajamento, há engajamento. Exato, né? Então, a indústria toda se muda em torno disso. A minha área de pesquisa hoje é modelagem da informação na construção, BIM, que é uma das estratégias que a gente pode falar que caminha no sentido de melhorar a eficiência da construção civil enquanto indústria, e há um engajamento político do setor tentando fazer com que isso aconteça. Existe resistência, ainda mais existe um engajamento. Acho que, ao falar dos impactos, a grande questão é que eu ainda estou mordendo no lucro das empresas. E é aí que a gente encontra, de novo, uma contradição. O interesse da empresa não é exatamente reduzir o próprio lucro. Né? Então, ainda mais nesse momento onde a indústria como um todo está num momento sensível, vamos dizer assim. Agora, com 2 engenheiros, né, de formação, eu da administração, e você falou de empresas, lucro e tudo mais, já me chama a atenção para a gente discutir um tema que geralmente a gente associa diretamente às empresas, que é o greenwashing. Né? Quando a gente vê as grandes construtoras lançando um condomínio, lançando um prédio, lançando algum grande negócio, hoje em dia eles destacam muito. Essa construção é sustentável, essa construção tem aproveitamento de água, essa construção tem energia solar, enfim, são várias as alternativas que usa-se para falar que é uma construção sustentável. Na sua visão, até que ponto, onde que a gente tem a divisão entre alguma construção efetivamente sustentável e um greenwashing arquitetônico, vamos dizer assim? Uma prática que nós, docentes de arquitetura, temos para se divertir, assim, é ler esses anúncios imobiliários e começar a ver essas frases que não carregam nenhum valor. Assim, são frases de caráter publicitário, marqueteiro, que é para tentar mobilizar, chamar atenção para determinada coisa, mas que, no final das contas, não tem muito sentido. Né? E a gente vê muitas vezes os alunos reproduzindo isso em sala de aula e há uma crítica forte, tipo, não, gente, vocês estão aqui para mostrar conteúdo, não para convencer a gente a comprar o projeto que vocês estão fazendo. O greenwashing, eu acho que nós estamos em um momento onde uma sociedade média tem se preocupado com questões ambientais. Acho que as mudanças climáticas têm afetado, de modo geral, a população, e isso tem aparecido enquanto existe uma intenção do consumidor de vamos tentar consumir um pouco mais conscientemente. E isso vem se tornando uma mercadoria. Então, existe para uma determinada faixa econômica, existe uma mercadoria que é a mercadoria da sustentabilidade que está sendo vendida aí na construção civil. As obras, e daí a gente poderia, eu não vou entrar especificamente, existem certificações de sustentabilidade que podem ser questionadas, existem estratégias de construção que colocam em evidência a sustentabilidade, mas que também podem ser questionadas. O nosso grande problema hoje é tentar convencer que tudo é sustentabilidade, que tudo cabe dentro desse grande guarda-chuva da sustentabilidade, principalmente da sustentabilidade ambiental, né, esse recorte específico dentro da construção civil, e vender para a gente. Então, um exemplo que eu dou é, de nada adianta fazer uma casa de 500 metros quadrados, uma residência unifamiliar para 3 pessoas de 500 metros quadrados, e colocar terraço-jardim nela. Colocar o famoso telhado verde. De nada adianta eu fazer uma casa sustentável de madeira lá próximo da Serra do Mar e obrigar a pessoa
a ter que fazer o traslado de lá até o centro de Curitiba todo santo dia para trabalhar e para realizar. Então, a sustentabilidade ambiental precisaria ser encarada de outras maneiras. A construção civil tem lançado enquanto mercadoria. Existem agentes sérios dentro da indústria, principalmente aqui no Paraná. Existem agentes sérios tentando produzir uma construção efetivamente mais sustentável, mas isso vem relacionado com uma série de outras discussões. Sim. Morar no centro, uso de materiais de característica reciclável ou de característica mais natural. Só que ainda o que a gente vê aí é você colocar uma parede de jardim e aí vender enquanto... Não, é uma edificação super sustentável. Sim. Apesar dessa parede de jardim precisar de uma altíssima manutenção, apesar dessa parede de jardim produzir infiltração para o lado interno da edificação e assim por diante. Então, o greenwashing é um problema e é um problema que nós, docentes, temos encarado de maneira muito forte dentro da graduação. Então, a gente entende que os nossos alunos vão, aqui no Unibrasil, nas nossas coligadas parceiras, a gente entende que os nossos alunos vão sim ter que se adequar às atividades de mercado, mas eles têm que ter uma posição a respeito disso. Tudo bem, eu vou ter que trabalhar com isso, mas eu não posso acreditar nisso. Isso. Nossa, formação cidadã, né? Exato. A gente debate isso em todos os nossos episódios, em todas as nossas conversas, em todas as nossas reuniões, que muitas vezes fazemos reuniões juntos, é a formação cidadã. Não é formar um arquiteto, crítico. É formar um arquiteto crítico que consiga, aí vai muito naquela que eu falei, consiga entrar nessa política, levar o lado correto e não só pensar no aumentar o lucro. Então, porque ainda o tema tem sido tratado de uma maneira muito objetivada, né? Voltado para o lucro e virou um mercado, é um nicho de mercado. E a partir do momento que também as empresas conseguirem ampliar o olhar para além do ambiental, olhar que uma construção, por menor que seja, ela vai impactar o social, ela vai impactar a vida do outro e não só o ambiente natural, talvez a gente consiga, dentro da sala de aula, como vocês já têm feito, fazer com que os profissionais saiam daqui de dentro, saiam de outras instituições, né, mais críticos, mais com olhar, eu preciso ganhar meu dinheiro? Sim, eu preciso. Mas eu não preciso vender uma ideia que não está acontecendo, né? Então, acho que isso caminha bem para a nossa discussão de aluno cidadão. Sim, e a gente também pode, o professor já comentou, né, de como você coloca isso dentro da sala de aula. E o professor colocando isso dentro da sala de aula, com certeza você está colocando uma sementinha lá na cabeça do aluno, que ele vai, quando ele sair como profissional, como ele sair como um arquiteto, como engenheiro civil, ele vai poder contribuir para uma política pública diferenciada, para uma política pública que coloca o ambiental e social caminhando junto. E aí eu emendo uma pergunta, professor. Aí é questão profissional mesmo, sua como professor, não como arquiteto. Como que você vê essa nova geração desses alunos, desses arquitetos, contribuindo para a mudança dessas políticas públicas que a gente está falando desde o começo do podcast aqui? Você acredita, e eu com certeza acredita, né? Porque para isso que a gente está entrando dentro da sala de aula, né? Mas essa nova geração de alunos, que nós já fomos um dia, hoje mudou um pouco o perfil do nosso aluno. Você acha que essa geração está mais engajada politicamente para correr atrás dessa construção sustentável, dessa sustentabilidade ambiental e social? Eu acho que nós temos dois fatores que precisam ser considerados. Não sou muito velho, né? Apesar das olheiras, mas isso é próprio da vida de arquiteto. Mas quando eu fiz a graduação, sustentabilidade não era um tema. Acho que geral aqui para nós três, nossa geração, acho que o que mais era levemente discutido. Exatamente. O que mais falava aqui é na minha área, que sou engenheiro florestal, então eu já se comentava muito. Mas na administração não era o tanto quanto pegada ecológica e pronto. Exato. Na arquitetura era uma escolha adequada de materiais, uma visão de uma edificação menos engessada, era uma coisa assim, mas não era sustentabilidade. Hoje, os nossos alunos, dentro da sala de aula, tanto aqui quanto o colega com os outros contatos, é um tema presente. Então,
E mesmo dentro do campo da engenharia, as diretrizes curriculares nacionais exigem, né? Então, é uma exigência que foi colocada a partir do ano 2019, um avanço muito grande que a gente tem disso estar sendo colocado em discussão. Então, o fato das pessoas terem isso enquanto um elemento da agenda já é um avanço bem grande geracional, desses novos profissionais, eles vão estar encarando. A grande dificuldade que a gente tem hoje de abordar não só esse tema, mas vários outros. Um que me estressa muito são as neurociências associadas às coisas, é a questão da superficialidade na abordagem. Então, muitas vezes, e daí esse é o nosso problema para conseguir encarar, essa falta de profundidade leva a decisões equivocadas. Então, eu acho que eu estou melhorando alguma coisa, quando, na verdade, eu estou contribuindo exatamente para aquilo que eu estaria tentando combater, né? E isso vem a partir de uma abordagem muito rasa sobre isso e que é fácil de encontrar. Então, eu não sou um que vai vilanizar as redes sociais, acho que elas cumprem um papel super importante, mas nas redes sociais o que você vai encontrar é uma posição bastante superficial. Sim, com certeza. São poucos TikTokers, são poucos produtores de conteúdo para o Instagram, de plataformas do YouTube, que vão abordar com a profundidade adequada e que requer um estudo e que requer várias outras coisas. Então, o nosso desafio hoje com os nossos estudantes legal, muito importante que vocês estão com isso na mente, mas isso precisa ser pensado de uma maneira um pouco mais profunda. Quando a gente vai falar de materiais para construção civil, é fácil culpar o concreto de tudo. O concreto é o material que a gente mais utiliza e que ele produz uma série de impactos. No entanto, e eu sempre trago isso enquanto um elemento de evidência, de contraste, o material que mais polui dentro de um ciclo de vida de uma edificação é a tinta. E é um material que a gente utiliza num volume muito pequeno. Só que a gente pinta tantas vezes a nossa casa e ele é um material tão carregado de poluentes, de componentes químicos para a produção dele, emite uma quantidade de carbono muito grande, consome uma quantidade muito grande de água. Então, a gente precisa entender com profundidade. Não adianta a gente combater o concreto e ficar pintando a nossa casa o tempo inteiro. Tampouco adianta a gente simplesmente caminhar para uma coisa que um exercício que eu faço com os alunos são tintas naturais. Que é legal para mostrar para eles alternativas. Existem maneiras de produzir tinta que não sejam simplesmente os compostos químicos que estão disponíveis no mercado. Contudo, ela dura muito pouco. Sim. Então, nem tudo serve para tudo. Não existem receitas prontas. Requer profundidade, requer uma reflexão que vai além de simplesmente reforçar a venda da mercadoria. Que eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem. Para a construção de uma política pública, para a construção de um paradigma mais claro de construções sustentáveis, a gente precisa de profundidade. Senão, a gente vai ficar reproduzindo as mercadorias que são oferecidas, sejam elas mercadorias mais ou menos ricas de boas intenções, vamos colocar dessas maneiras, ou se elas são simplesmente uma reprodução nova de um mercado antigo. Porque acho que, para fechar, na arquitetura a gente traz muito que várias coisas que estão sendo vendidas como novas, enquanto coisas que os alunos estão encontrando como super inovadoras, são coisas presentes em boas arquiteturas no passado. Então, nossos avós produziam práticas de construção que já tinham menos impacto, e daí a gente está tentando vender isso como uma coisa completamente nova, com um adesivo, com um selo, com uma certificação. Isso já existia. Isso já existia. Isso é um retorno do uso. Exato. E esse é o papel do professor, né? Onde o jovem, dos seus 17 aos 24 anos, 22 anos que está dentro da faculdade, vai conseguir essa profundidade. Ela vai conseguir essa profundidade aqui dentro. Aqui dentro, eu digo, dentro de uma instituição de ensino superior. E não na superficialidade de uma rede social, de um vídeo. Então, eu acredito que a contribuição que a gente, como professores, podemos ter nessa mudança dessa política pública é isso. É dar a profundidade que o tema necessita. E também mostrar para os alunos, por exemplo, você falou das tintas naturais, a importância de pesquisas contínuas. Porque se hoje ela não tem uma durabilidade muito grande, você vai precisar usar muitas vezes, talvez no futuro, se alguém parar e falar, vou me dedicar a pesquisar isso, de que forma eu posso melhorar a vida útil desse produto e continuar com menos impacto. Então,
é um ambiente propício para fomentar no aluno o interesse por pesquisar, por se aprofundar, por não só ver um vídeo e reproduzir. Então, eu vi fulano falando. Quem falou? Onde ele leu? Cadê as fontes? Cadê as referências? Isso, se todo mundo parasse para pensar em todos os temas, né? Não só no que a gente está falando, Sim. a gente teria uma sociedade com discussões muito mais críticas e aprofundadas, né? E, para fechar, professor, queria que você deixasse agora uma mensagem para os nossos ouvintes que são profissionais da área, que são os cidadãos, né? Os nossos alunos, sobre o papel do engenheiro, o papel do arquiteto no futuro das cidades. Como que vocês... uma mensagem sobre esse impacto que vocês pretendem gerar de uma forma mais sustentável. Muito bem. Acho que nós estamos em um momento que já não é mais segredo. Cada um tem que fazer a sua parte. Uhum. Todos nós temos ações que produzem impactos e incorporar isso dentro do nosso cotidiano é bem importante. Seja o nosso cotidiano da nossa vida pessoal, mas também do nosso cotidiano da nossa vida profissional. Sim. Né? O que eu sugiro e o que a gente traz, tanto aqui no Unibrasil, dentro do contexto da nossa sala de aula, quanto na nossa vida profissional, e falo nossa dentro dos colegas de classe aqui, tanto nossos colegas de instituição como os nossos colegas, as nossas colegadas, o que eu trago nós precisamos dar um passo além e entender que é uma ação... Não existe política individual. A política ela precisa ser feita coletivamente. E o que a gente precisa fazer hoje... Vamos tentar também desmistificar. Não estamos falando de política institucional, necessariamente de partidos. Estamos falando de construção de valores de transformação e decisões que a nossa sociedade precisa tomar. É outro significado de política. É outro significado de política. É um significado complementar, mas muito mais de raiz. Sim. Daquilo que a gente precisa mudar das nossas ações, elas não acontecem no âmbito só individual. Elas precisam ser construídas coletivamente. E esse papel da coletividade é algo que a gente precisa buscar agora. A sustentabilidade está em um determinado ponto onde reciclagem não é suficiente. Nós precisamos mudar as indústrias e trazê-las junto para que elas sim mudem uma prática no geral. Não adianta, eu não consigo consumir conscientemente só se isso não tiver uma base de uma produção consciente, de uma extração de minerais conscientes e de um processo de reuso, reciclagem consciente no futuro. E isso só vai vir a partir de uma ação coletiva. Nosso papel hoje é conseguir construir essa coletividade de pensamentos, de intenções, para efetivamente conseguir estabelecer cidades mais sustentáveis, construções mais sustentáveis e aí, na esfera individual, vidas mais sustentáveis. Sim. Então, não adianta eu em casa reciclar meu plástico, sendo que esse plástico poderia nem ter sido produzido. Uhum. A gente, acho que quase todos os podcasts, a gente cai na mesma discussão que é extremamente relevante de aparecer em todos os podcasts. Da ação individual que amplia para o coletivo e assim a gente consegue uma mudança. Eu acho que independente da área que a gente vai trazer de discussão aqui, a gente já teve professor da farmácia, professora da enfermagem, nossa pró-reitora acadêmica, agora você da arquitetura e engenharia, e todo mundo que discute esse assunto vê a importância da ação individual para a ação coletiva e, no caso de vocês, né, das construções que se ampliam e chegam num nível de cidade. A gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de sustentabilidade, de cidades inteligentes, enfim, inteligentes no sentido de sustentável, né? As discussões são gigantes e relevantes, né? Sempre. Então, professor, a gente queria te agradecer, finalizar agradecendo. Assim, foi um prazer tê-lo aqui, foi enriquecedor pra gente também, aprender um pouquinho mais sobre o mundo da arquitetura, da engenharia, sempre é muito bom e tenho certeza que para os nossos ouvintes também, né? Eu que agradeço novamente o convite. Nós da casa sempre se sentimos lisonjeados com a oportunidade de mostrar um pouco o nosso trabalho de sala de aula, de pesquisa, de extensão. Nem deu para tocar em todas essas coisas, né? A gente ficaria aqui uma tarde toda, né, Não, professor? com certeza. Desde que trouxesse um chimarrão para esse frio. Ah, tá. Na próxima a gente Não, traz. tudo bem. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de mostrar os nossos cursos, mostrar que a gente tem uma preocupação com esse tema.
E sempre que possível, sempre que puder contribuir, estarei à disposição. Ainda mais, vai que o podcast emplaca com o meu rostinho bonito hoje, Olha né? aí. Então vamos acreditar. Não, nosso novo ídolo do podcast, quem sabe? Eu apoio. Vamos Então, lá. agradeço também, professor Renan, professora Beatriz. E encerramos aqui mais um episódio do nosso EcoCast. Nos vemos até o próximo. Tchau, tchau.